Seja bem-vindo ao Conceito Podcast. O nosso bate-papo de hoje iremos abordar arquitetura hospitalar. Comigo na bancada, Boni. Oi galera, todo mundo bem? Obrigado, Sônia, mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos, o arquiteto Yuri Martins. Obrigada, Yuri, pela sua participação. Eu que agradeço, tá, gente? Esse convite maravilhoso, viu? Prazer estar aqui com vocês para falar de arquitetura hospitalar, nesse papo tão gostoso. Pois é, hoje eu vou querer aprender um monte de coisa que eu não sabia que existia um arquiteto que fosse especialista nessa área hospitalar, consultório, clínicas, né? Como é que é projetar para essa área? Então, a arquitetura hospitalar, ela foi pouco explorada, né, há um tempo. Só que depois da pandemia, a arquitetura hospitalar ela começou a ter um destaque. Foi através da pandemia que houve a necessidade do arquiteto hospitalar para ele projetar esses espaços com mais expertise, porque precisavam abrir hospitais rápidos para atender a população. Então, nada melhor do que a visão do arquiteto hospitalar. E aí, com essa crescente, ampliou-se os horizontes, do arquiteto hospitalar. Ele entrou-se com mais frequência nos consultórios médicos, nas clínicas odontológicas, nas clínicas de estética. Então, hoje, qualquer profissional da saúde que queira abrir o seu consultório, ele precisa de um arquiteto hospitalar. Mas por que precisa? Tem questão das medidas, porque tem aqueles corredores, aquelas rampas, por uma questão de adequação das medidas, como é que é? Então, hoje a Anvisa, ela determina, já há muito tempo, ela já vem determinando e cobrando as RDCs, que são as normas técnicas, as diretrizes para se construir um consultório. Por que existem essas normativas técnicas? Se a gente buscar desde os primórdios antigos, o que nós vamos encontrar? Na Grécia, nós vamos encontrar, quando se falava-se em arquitetura hospitalar, os espaços eles eram projetados próximo à fonte para oferecer um conforto. Quando nós chegamos em Roma ele já projetava, pensava-se na ventilação. E aí nós chegamos na pioneira, que seria Florence. Florence foi a pioneira da enfermagem. Então Florence, ela já tratava que o pé direito do hospital, do local de atendimento de assistência à saúde, ele poderia ser menor, que hoje a diretriz, ela determina que ele tem que ser no mínimo de 2,70 m. Então, com isso, ela abriu as ventilações laterais. Por quê? Tinha fluxo de ventilação e essa ventilação, ela favorecia também naquela recuperação daquele paciente, diminuição de bactéria. Quando nós chegamos em Pasteur foi o cientista que ele falava o quê? Ele falava que tinha que existir o isolamento. Então, que tinha que isolar esses pacientes. Então, por que eu chego nessa linha do tempo? Porque é aí que você vê a necessidade do arquiteto. Ele determinar o pé direito, ele determinar como que vai ser essa ventilação, ele determinar como que vai ser essa iluminação e esse controle da biossegurança dentro dos espaços de saúde. E hoje, como é essa ventilação? É aberta? Não é aberta? Como é que funciona hoje? Então, hoje, quando nós temos uma obra hospitalar, vamos colocar um consultório. Esse consultório ele tem que ter as ventilações. O ar-condicionado, ele pode exercer uma função de ventilar, porque é comum a gente ver alguns espaços que têm um ar-condicionado. É importante também que se tenha a ventilação que seria natural, que é a janela, e a artificial, que é o ar-condicionado, tá? Quando temos o ar-condicionado, temos que filtrar. Por quê? Aquele micro-organismo, se eu atendo um paciente que ele tem uma infecção, que pode contaminar, como o Covid, por exemplo, aquele ar-condicionado ele vai ter aquele micro-organismo, ele vai aspirar o micro-organismo, e aí quando ele tem um filtro chamado filtro EPA, aquele filtro a gente dá manutenção e troca. Se a gente tem um ar-condicionado simples, a gente não consegue fazer essa troca. Por isso a importância da ventilação. E todo o ambiente também, quando a gente tem saúde, dentista, acontece a esterilização. Quando a gente vai esterilizar aquele instrumental cirúrgico, de um paciente e outro, a gente precisa determinar espaços, que a gente chama de CME, que é a central de material, esterilização. Então a gente tem um CME sujo, que a gente fala, que é onde recebe o instrumental que está contaminado, com sangue, gotícula, isso. Mas aí a gente recebe ele já sujo, onde pode fazer a limpeza naquele local, a primeira limpeza dele. E aí depois que fez toda a limpeza dele, ele vai para a lavadora ultrassônica,
que é o quê? Que ela vai trazer uma oxigenação dentro daquele instrumental e em seguida ele vai para a área limpa, onde acontece a esterilização e a guarda do material. Então acaba que você tem que entender um pouco de todo o processo. Todo o processo. Então, Totalmente diferente que projetar uma casa, né? Sim, totalmente diferente. Apesar que você tem que projetar ali a questão da funcionalidade, Sim, tá? E o bem-estar do paciente, né? sim, correto. Então, eu acho que são as questões básicas, né? Mas eu vejo também que tem muita coisa em questões de piso, né? Sim. A gente nunca repara, né, que no hospital, que o piso de uma área é específico, A especificidade. Isso. Eu vou voltar porque a Ana vai cortar. Não. A gente nunca repara, né, que a questão até do piso, né, que de uma área para outra é completamente diferente, né? A área molhada, os corredores, a área de farmácia, tem essa diferença, né? Sim, total diferença. E é muito importante você tocar nesse assunto, quando a gente faz essa especificação. Quando nós vamos especificar mobiliários, quando nós vamos especificar tudo no ambiente hospitalar, existe uma legislação para isso. O que acontece? Não adianta eu colocar aquele piso polido, que é aquele brilhoso, no espaço onde pode correr o risco de queda, né? Quando ele estiver molhado, entre outras coisas. Então, nós devemos colocar o quê? Um piso que ele seja o quê? Aceito dentro desse ambiente. O piso fosco, né? Aquele acetinado, que é o que a gente utiliza dentro desse espaço. Ele tem que ser um piso o quê? Que aguente o local, aguente o pisoteio. Por exemplo, vai cair medicamentos nesse piso, então tem que fazer uma limpeza. Então, quando a gente projeta para o hospital, a palavra que a gente tem sempre é asepsia. Então, tem que ter uma asepsia adequada, que é aquela higienização, aquela limpeza daquele espaço. Um piso mais inteiriço, digamos assim. Eu percebo que em hospitais aqui em Governador Valadares que o piso ele é inteiriço, você não vê emenda. Parece eu não sei o nome que se dá para aquele material, mas ele é todo inteiro, não tem junta. Isso. Isso é ótimo. Por quê? A junta de dilatação, que a gente chama, quando ela é maior, o que acumula ali nas casas? Sujeira. Então, acumula sujidade. Então, essa sujidade é que vai trazer o quê? Bactérias, micro-organismos. Então, a gente tem que pensar na biossegurança. Quanto menor a junta, por isso que tem a manta também, a manta vinílica, que pode ser utilizada, sem ser amadeirada, né, de madeira, você pode estar utilizando para quê? Minimizar essas possíveis contaminação dentro do espaço. Então, quando o arquiteto ele projeta uma sala, que a gente tem classificações, que é o quê? Áreas críticas, não críticas e semicríticas. Dentro de um consultório médico, já é considerado uma área semicrítica. Dentro de um banheiro, já é uma área semicrítica. Então, dentro do consultório, quando eu coloco o painel ripado, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo acúmulo de sujidade para dentro daquele ambiente. Então, não é interessante. É melhor superfícies o quê? Lisas. Então, tem como hoje, né, diversas marcas também já trabalham com o painel ripado de forma lisa, que ele trabalha mais a questão visual. Tá? Então, assim, ele não tem, digamos, frestas para acumular sujidade, alto relevo, nada disso. Por isso que você entra no hospital, principalmente no hospital, os banheiros são todos brancos, né? E eu acho assim, a pessoa já está doente, aí quer dizer assim, podia ter uma coisa mais bonita, mais agradável aos olhos, né? E outra, a questão dos banheiros. Hospitais não acontece nos quartos, né? Ser só um banheiro do paciente praticamente, e do visitante ou do acompanhante, dentro da norma. É correto isso? Então, vamos lá, aos 2 pontos. O primeiro ponto, antigamente a gente tinha esse conceito de que tudo tinha que ser branco, clean, álgido, que é muito frio, porque acreditava-se que a limpeza estava relacionada àquela frieza. E hoje a gente quebrou-se esse conceito. É possível, com os materiais, com os revestimentos que nós temos hoje, fazer uma obra, um hospital bonito, de acordo com as normativas, sem ele precisar frio. Porque essa cor ela é importante para a gente humanizar. Então, o arquiteto hospitalar, ele vem aí para humanizar. Então, ele tem que humanizar aquele ambiente. Ele tem que transformar. Porque tudo isso é importante. Quando nós temos, por exemplo, a roupa cirúrgica, ela sempre é colorida. Por quê? E até mesmo uma cor sempre forte, um verde, um azul, aquela roupa que vai em contato com o paciente, né, para uma cirurgia. Quando o médico ele cansa de ficar olhando para um determinado local, ele quebra a visão dele olhando para uma parede de outra cor. E depois ele volta a olhar, porque tem cirurgias que duram 8, né, 10 horas.
Então, isso é a importância da arquitetura hospitalar. Tudo está ligado ali. Os banheiros, é muito importante, né, se a gente tivesse um banheiro para o paciente e um banheiro para o visitante. Geralmente, o visitante, ele tem um banheiro lá na recepção do hospital, mas todos são contaminados. Aí é por isso a importância da higienização das mãos. A higienização das mãos, ela já existe assim, desde Florence, a pioneira da enfermagem. Só que nós fomos aprender que ela existe com a pandemia. Mas ela já existia há muito tempo. Os hospitais já fazem educação em saúde para fazer aquela higienização das mãos. Então, só que teve uma força maior com a pandemia. Então, se eu entro num ambiente insalubre, desde que seja um banheiro ou o quarto do paciente, eu preciso higienizar as minhas mãos. Eu preciso separar aquela roupa, né, para não ter uma contaminação dentro da minha casa. Quando você fala a questão da contaminação, os blocos cirúrgicos, na grande maioria, é dentro do hospital. Eu acredito que só os oftalmos, né, que pode ter o bloco cirúrgico fora, né, da clínica, né, ou não? Não. Hoje a RDC, ela determina o quê? A Anvisa, ela determina que um procedimento de endoscopia é para ser realizado como uma pequena cirurgia. Então, ou seja, eu tenho que fazer um bloco cirúrgico classificado. Nós temos pequeno, médio e grande, que é o que a norma determina. Então, se eu tenho ali procedimento de implante capilar, por exemplo, nós temos que ter um bloco cirúrgico de 22 metros quadrados. E o é um procedimento simples, tem que ter oxigênio, entubar, porque o paciente ele pode ter uma alergia, pode acontecer alguma intercorrência que o espaço tem que estar preparado. Então, ou seja, quando a gente fala em corredor e fluxo, ele tem que ser um espaço adequado para caber uma maca, para aquele paciente sair dali, entrar dentro da ambulância e ser levado para uma estrutura mais avançada, que seria um hospital. Então, oftalmologistas podem realizar cirurgia de cataratas e tudo fora do hospital, assim como existem também essas pequenas cirurgias que é do implante capilar, e entre outras. Mas pensarmos também em arquitetura hospitalar, qualquer procedimento invasivo, ele já é caracterizado um risco, porque ele está entrando dentro, né, da sua pele, dentro do seu corpo ali, algo que não pertence a ele. Então, um botox, se eu faço um botox sem biossegurança, sem as devidas precauções, ele vai trazer um malefício muito grande àquele cliente. Pode vir, né, trazer um malefício muito grande, porque se der algum problema, não vai ter como socorrer aquele paciente imediatamente, uma alergia, uma rejeição àquela substância que está sendo colocada ali. Então, quando isso vai ter que chamar o SAMU. Mas é isso mesmo. É o SAMU que chama. Então, assim, até qualquer espaço, até mesmo espaço médico, se o médico estiver atendendo ali uma endoscopia, algo, ele vai ter que chamar o SAMU. E é interessante porque o prédio ele precisa ser adequado a isso. Para receber as equipes de urgência e emergência que chegarem ao local. Sim, nós tivemos um caso do SAMU socorrer um paciente, né, num consultório de endoscopia. O paciente passou mal, precisou chamar o SAMU. E aí aquele prédio, ele não tinha elevador para caber uma maca. E aí o paciente teve que ir de escada. Então imagine, né, toda a dor de cabeça ali, né, a manobra que tem que ser feita ali com aquele paciente. Então, a arquitetura hospitalar, quando se fala arquitetura hospitalar, não é somente para o hospital. Tem também consultórios, todas essas áreas ligadas à saúde precisam de um local adequado e planejado com o profissional da área para que não tenha nenhum problema. Isso, todo profissional da saúde, ele precisa do arquiteto hospitalar. Então, hoje, para aprovar, ou para você ter o seu alvará sanitário, já é exigido o projeto. Então, ali já tem essa exigência do projeto, da RT. Então, o arquiteto e urbanista, ele pode realizar. Mas quem tem expertise é o hospitalar. Graça, você levantou uma coisa aí, boa, interessante. Porque quando você vai no dentista, você já tem aquele barulho daquele motor ali, aí o que você vê? Muitas das vezes você está na frente, você não vê parede. Então, assim, se tem um ambiente acolhedor ali, pelo menos na sua frente ali, eu acho que ameniza um pouco a situação, sim, né? Isso pode fazer? É muito importante amenizar o espaço. Eu posso trazer cores para o ambiente, só que eu tenho que obedecer a legislação em questão de sujidade. Então, o que acontece? Hoje é muito comum as pessoas quererem, eu quero um painel ripado, mas ali tem sujidade. Mas eu posso te oferecer um revestimento diferente.
né? Eu posso te oferecer algo diferente, um MDF mais liso, que vai deixar a sua sala encantadora, né? Vai trazer esse conceito da humanização, do conforto do paciente, sem precisar colocar em risco, né, esse paciente. Por quê? Consultório odontológico é aerossol o tempo todo. Jato de bicarbonato, né, o motorzinho ali. Então, tudo, a boca, né, cheia de bactérias e tudo, essa boca ela faz o quê? Quando ele está fazendo ali, usando o motorzinho, vai espalhando isso. Vai espalhando. Então, por isso a importância, por exemplo, imagine se eu coloco próximo, né, ao equipo, que é aquela máquina onde nós deitamos, a área, né, do dentista. A mesa dele está próximo ali. E aí vai encher também de micro-organismo, né? Então, a arquitetura hospitalar ela tem todos esses detalhes que precisam. Na hora que ele for preencher, por exemplo, um pedido de raio-x, geralmente não faz no consultório. Vou preencher um pedido de raio-x para outro cliente, aí o cliente já vai levando a bactériazinha do cliente anterior que estava aí perto. É isso mesmo, é isso que acontece. E a questão também da fachada, né? Ela diz tudo também, né? Quando você chega num hospital que tem uma fachada bacana, não quer dizer que vai melhorar a sua saúde, que vai melhorar, mas assim, é um prazer, uma sensação, até mesmo para a família, né? Parece que dá aquele aconchego. Estou falando besteira? Não, é verdade. É isso mesmo. E é importante, quando você fala em fachada, quando nós temos área crítica, não crítica e semicrítica, a fachada é não crítica. Eu posso usar na fachada. Eu posso colocar ali plantas naturais, tudo eu posso fazer na fachada. O que eu não posso ou usar muito, porque eu posso pecar por excesso, é nas áreas críticas e semicríticas. Então, o corredor, por exemplo, a recepção, o corredor, você pode usar tranquilo. A normativa ela determina isso para você. Você pode fazer um trabalho impecável ali. Agora, quando nós chegamos na área crítica, aí a gente tem que ter um pouco de cautela. Por exemplo, como eu coloco, às vezes, dentro do consultório, uma planta natural. A planta natural, ela consegue o quê? A sujidade pode alojar uma bactéria e ali é um alimento para ela, porque a planta é um ser vivo. Então, ela vai começar a ser cultivada ali. Ela vai começar a crescer ali. Então, por isso que dentro de consultório, a gente não utiliza essas plantas naturais. Porque é uma área já semicrítica. Daqui a pouco a planta vai ficar doente também. Tanto se alimentar de bactéria, a planta vai ficar doente. Vai nascer lá um negócio metamorfo lá. É os cultivos de bactéria que nós vemos, né? Aqueles mofo grande. Mas é aquilo ali mesmo, entendeu? E tem uma outra coisa que é interessante, Boni, que eu estava vendo. O hospital, por exemplo, tem que ter várias entradas. As entradas social, onde que recebe as pessoas, entrada para... saída de lixo, medicação, cada uma é para um tipo de entrada, área técnica, tudo tem que ter uma entrada específica. Os hospitais obedecem essas tipos, porque é muita entrada, né? Então, sim e não. Alguns obedecem, né? Outros estão em fase de adaptação. Por quê? Isso é muito importante. O lixo ele tem que sair para um local, né? E retornar os tambores desses lixos, né, que tem uma legislação específica para eles de controle, eles retornam para, digamos, com a baia deles, né, é diferente do meu espaço de entrada de pacientes, de clientes. Então, são entradas diferentes, independentes. Então, tem que ter essa entrada independente para quê? Para não ter uma infecção cruzada. Eu trazer a contaminação da rua para dentro da clínica, do hospital, e trazer a contaminação do hospital para a rua. Então, nada disso pode acontecer, não pode ter essa infecção. E lembrando que o lixo hospitalar, né, quando nós falamos, não é só o hospital. A clínica produz lixo hospitalar. Tá? Então, a clínica também produz. E como que eu faço esse controle na clínica? Dentro do tambor. Aí eu determino o quê? Como ele está dentro de um tambor, eu não posso deixar virar aquele monstro, como você falou de bactéria. O que eu preciso fazer? Toda sexta-feira aconteceu o recolhimento do lixo hospitalar, então, dentro dos tambores. Para ele não ficar muito tempo ali. É isso que tem que ser feito dentro de clínicas pequenas. Agora, tem alguns hospitais, por exemplo, que a gente conhece que já tem muitos anos de existência, que não seguiram muito bem essas normas e que podem, né, agora se atualizar
Porque, por exemplo, eu estive em um hospital um dia desse, não vou citar o nome, tá, gente? Eu estive em um hospital um dia desse, foi feito um prédio, depois, passado um tempo, fizeram outro prédio em frente. E aí, aquele prédio, tudo do mesmo hospital, está na mesma... Aí, no meio, fizeram um jardim, lindo jardim, com a visão para o céu e tal. Então, por exemplo, daqui eu vejo a varanda, a sacada do outro prédio e tal, vejo os consultórios, beleza. Só que aí, com o passar do tempo, uma pessoa inteligente foi lá e tapou aquilo. Aí, os aparelhos de ar-condicionado de cada consultório ficaram jogando calor naquele corredor. Então, quando você sai do consultório, a impressão de que você morreu e foi para o inferno. Porque, assim, é um calor terrível. Aquele corredor quente, as plantas, tudo assim, feias, e não tem entrada de luz, porque taparam em cima. Quer dizer, poderia fazer uma intervenção ali para poder melhorar, né? E é um acúmulo de sujidade. Então, né, se você for olhar em questão da legislação, tá errado. Porque ali nós temos um acúmulo de sujidade ali acontecendo. Porque se acontece a circulação de pessoas no local, ele é um espaço de uso. Se fosse um local que tivesse uma área privativa, né, só os funcionários tivessem acesso, aí sim, a gente poderia entender e trazer para o Programa Operacional Padrão POP a questão da limpeza. Como é uma área onde que passa o paciente, aí tá errado. E ainda tem a questão do ar-condicionado, porque o ar-condicionado aqui, ele é frio, mas do lado de fora ele retira o calor do ambiente. Aí se aquele calor fica em um local e não sai, você vai transformando aqui numa câmara quente. Aí junta com a temperatura de Valadares, né? Pronto, falei. A temperatura, falei onde é. E a iluminação também, né? A iluminação é fundamental. Porque tem a iluminação de alguns lugares também que são muito quentes, né? Uhum. Então é muito importante. Quando nós trabalhamos com iluminação dentro dos ambientes de saúde, hoje tem muito a questão de a iluminação tem que ser sempre branco quente. Mas nós estamos lidando com o hospital. Nós precisamos da iluminação fria. Não tem como eu trazer só a iluminação quente para o hospital. Por quê? A iluminação fria, ela consegue mostrar, ou neutra, ela consegue mostrar para mim melhor a questão de sujidade ali. Essa aqui, por exemplo, é uma iluminação fria. É uma iluminação fria. A iluminação quente é aquela que puxa pro amarelo. Isso mesmo. Então a iluminação fria, criou-se que a iluminação quente, criou-se que ela é mais confortável. Porque quando você está na iluminação mais reduzida, que é a iluminação quente, você começa a querer dormir, você fica mais à vontade. É o que fala. As vistas ficam mais cansadas. Isso, só que você precisa de atenção. Imagine também aquele profissional no hospital que trabalha durante a noite. Ele precisa de 12 horas de plantão. E aí você coloca uma iluminação dessa, o que vai acontecer? Vai dormir. Ele não vai ter atenção. Existe um órgão fiscalizador que fica só para olhar os hospitais? Vamos supor, no nosso caso aqui, Governador Valadares, tem? Sim. Hoje nós temos, não só para hospitais, só que tudo relacionado à saúde desse espaço, nós temos a vigilância sanitária. Então nós temos a vigilância sanitária municipal, que é do município, e a estadual. Então as duas fazem esse papel de fiscalizar. Então o projeto ele tem que ser aprovado por esses dois locais. E a vigilância sanitária, ela recolhe, inclusive, fluidos, né? Quando há alguma intercorrência, alguma Sim. coisa, ela recolhe e encaminha para Belo Horizonte para que seja feita a análise e saber se aqueles fluidos ali não estão com bactéria, né? Isso mesmo. Faz um trabalho muito bacana. Todo um trabalho. Isso. E aí precisa o quê? Então hoje tem que fazer o quê? As denúncias. Você viu um local, né? A gente vê que ele oferece risco à saúde, aí é feita uma denúncia dentro da vigilância sanitária. É isso que eu ia te perguntar, igual o caso que o Doni falou, se precisa ser denunciado, ou se Sim. eles vão até os locais de vez em quando, de tempo em tempo. Eles vão, sim, anualmente para a renovação do alvará sanitário. Porém, é importante a população fazer as denúncias. Né? A população precisa denunciar, porque aí você começa a ter um olhar mais minucioso sobre o que está O acontecendo. alvará sanitário, então, para setores de saúde, ele tem um prazo mais curto, justamente para que seja feita essa fiscalização? Sim. Então, o alvará sanitário, ele tem aí 1 ano, 2 anos, e aí porque você precisa fazer essa fiscalização. O que acontece? Às vezes, a pessoa ela tem um CNAE, que é dentro do CNPJ, que vai determinar o porte da sua clínica. Então, digamos que eu falo assim, olha, a minha clínica, ela só tem consulta médica. Então, a normativa, ela o quê? Ela vai ser mais flexível. É só atendimento de médicos. Então, você só consulta. É só consulta, então é mais flexível. Aí, depois que a vigilância passa,
Os profissionais costumam fazer o quê? Ampliar. Começar a colocar lá um diagnóstico por imagem, né? Colocar um ultrassom, colocar pequenas cirurgias, colocar ali endoscopia. E aí, a legislação que foi cobrado para consulta. E aí você trouxe mais riscos e continua com aquele alvará. Aí você se enquadra já em outro nível. Em outro nível. Então, ou seja, só na próxima vistoria que vai descobrir que isso aconteceu. E nesse caso, essa pessoa dona desse estabelecimento que fez essa alteração, sabendo, ela é multada? Então, a vigilância ela determina um prazo para ela fazer a adequação. Então, ela vai ter que adequar. Só que ela só vai fazer essa adequação no próximo ano, quando a vigilância for, ou se a população fizer a denúncia. Aqui a gente está entrando no assunto da vigilância. A gente saiu da arquitetura e eu falei fiscalização. Mas é porque a arquitetura hospitalar ela acaba tendo toda essa junção também, né? De fiscalização, Eu falo que muitas das vezes as pessoas chegam com muito medo da vigilância no escritório e a vigilância nada mais é do que um parceiro. Por quê? É importante nós entendermos o quê? Quando eu faço isso, não quer dizer que eu estou isento a nada, não. Quando, por exemplo, olha, o meu KNAI determinava consulta e eu fui lá e comecei a colocar lá um botox, procedimentos invasivos, endoscopia, comecei a colocar um monte de coisa. O que vai acontecer? Aquele paciente ali que, digamos que ele sofreu qualquer intercorrência ou você determinou para ele não ir para o sol e ele foi e manchou a pele, aconteceu alguma coisa, quando ele processar, o juiz ele já vai ter um olhar para uma clínica que não tem alvará sanitário para aquele determinado procedimento, ele já vai ter um olhar favorável àquele paciente. Então, a pessoa, ela assume os riscos que ela está colocando. Então, não é vantajoso fazer isso. A fiscalização é bom para ambos os lados, né? Sim, tanto para quem contrata o serviço e para a gente que vai lá receber o seu trabalho. Com certeza, né? sim. E sobre, eu ia fazer uma pergunta aqui, sim, sobre a fiscalização do arquiteto. Por exemplo, no AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o engenheiro leva aquele projeto para o Corpo de Bombeiros, né? Eles têm um setor lá próprio que avalia aquele projeto, se está dentro das normas, né? E aí dão o auto de vistoria. Ok, pode executar. Aí a pessoa executa, aí vai alguém lá, confere se foi executado conforme estava no projeto e só aí a pessoa recebe o auto de vistoria. Na arquitetura hospitalar também é assim? Sim. Na arquitetura hospitalar você apresenta o projeto. São 60 dias para que ele seja aprovado e aí você vai executar. Quem o aprova? Quem aprova sempre é a vigilância sanitária estadual ou a municipal. Depende do grau. Né? Digamos que se for uma dermatologista, um atendimento multidisciplinar, é o Estado. Agora, um consultório médico mais simples é o município. Então, demora cerca de 60 dias para aprovar. Então, você tem esse prazo. Então, o cliente ele precisa executar o projeto sabendo que tem isso aí, tem 60 dias. Porque muitas das vezes o cliente quer que da noite para o dia fica pronto. E não é. Porque a gente tem prazos ali para seguir. E aí, depois que ele foi aprovado, então, ou seja, se o projeto ele voltar, digamos que um arquiteto que não tem expertise nesse assunto, o projeto vai, 60 dias, volta. Porque não conhece as normas. Isso. Entra de novo, mais 60 dias, volta. Então, ou seja, olha o tempo que você vai perdendo ali, olha o aluguel. Então, ou seja, você não tem economia. Então, você vai ter o aluguel do seu espaço que não está pronto, a perca financeira. Isso para quem já está para quem precisa daquele alvará para poder começar. Ele não vai começar. Atraso. Isso, é um atraso. Mas quem já tem um consultório, né, montado, a tecnologia hoje já tem evoluído demais, né? Hoje você está com a máquina, amanhã é completamente diferente, né? E aí? Sofre muitas alterações, tem que passar por uma liberação ou não precisa? Então, acontece casos de pessoas que já têm o consultório, mas não tem o alvará. Nessa situação, se você tem um consultório montado e não tem o alvará, e aí a legislação determina, por exemplo, que você precisa atender o PCD, que é a pessoa com deficiência. E aí na sua entrada tem uma escada que não tem jeito de você fazer rampa. A norma simplesmente ela fala com você para mudar de local. Porque você tem que ser acessível. A norma é boazinha. Então, por isso que é importante, antes de executar o serviço, você precisa das aprovações. Porque aí, se você aprovou, está aprovado. E essa questão de acessibilidade é o que mais tem pegado hoje em dia, né? Sim. As pessoas, o que acontece? Quer um banheiro para você fazer mais consultórios. Então, a recepção vai colocar um banheiro só. Aí eu coloco banheiro masculino, feminino e PCD.
Então, imagine, um homem utiliza o banheiro, depois a mulher vai e utiliza. Então, é você pensar também no conforto do seu cliente. Né? A mulher ela ficaria totalmente insatisfeita em usar um banheiro que o homem utilizou também. Tá? Então, é importante você ter ali os dois banheiros, sendo um PCD, né, e tudo. Então, obedecendo a norma, que é o que a norma determina. Só que muitos acabam, né, fazendo essa redução, achando que está trazendo uma melhoria, porque eu vou reduzir na parte de conforto e vou aumentar o meu consultório. Só que você tem uma perca, porque quando você não tem conforto, você não volta no local. Eu mesmo sou assim, se eu fui no local e não me sentir bem, eu não vou voltar. Yuri, gostei demais do nosso bate-papo. Eu acho que o governador Valadares tem poucos especialistas dessa área, né? Eu estou enganada. Então, hoje o Valadares só tem eu como especialista, né, na área de arquitetura hospitalar. Que coisa boa. E você pode ver se ele entrar no curso de medicina, eu acho que algumas matérias ele já vai eliminar, né? Você viu, ele já tem um bom conhecimento, né? Aqui quero te agradecer demais a sua participação. Amei ter conhecimento de várias informações assim que a gente não temos, né, no dia a dia, tá? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço esse bate-papo com você, foi um prazer, tá? Pode me chamar mais vezes, vamos falar mais sobre arquitetura hospitalar, vamos explorar, tá? Não, nós vamos sim, com certeza. Bom, quero te agradecer a sua participação, tá? Valeu. Obrigado, Sônia, pelo convite mais uma vez. Um abraço, gente. Continue aí no podcast. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.